Já parou para pensar que a maior ameaça à fé talvez não seja algo óbvio como a perseguição, mas sim algo bem mais sutil, uma versão um pouquinho distorcida da própria fé? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, mergulhando numa análise de um sermão sobre o que ele chama de outro Jesus, um conceito que vem lá da carta aos Coríntios. Certo, então vamos direto ao ponto. A base de toda essa discussão está aqui, nesse versículo. Ele basicamente coloca duas coisas em oposição. De um lado, a astúcia, o engano da serpente, e do outro, a simplicidade que existe em Cristo. É esse o conflito central. Então, para a gente entender como o engano funciona hoje em dia, a proposta aqui é voltar lá no começo de tudo, no modelo original, sabe? A serpente lá no Jardim do Éden. E o que seria essa astúcia da serpente? Bom, a análise apresenta isso como uma tática de 3 passos que, aliás, não envelhece nunca. Primeiro, ela joga a semente da dúvida. Será que Deus disse isso mesmo? Depois, ela nega de cara às consequências para tirar o medo da jogada. Que nada, vocês não vão morrer coisa nenhuma. E aí vem o golpe final, a grande promessa. Vocês vão ser como Deus. Agora, olha que interessante a forma como o conflito é apresentado aqui. A coisa toda é vista como uma verdadeira batalha pelos nossos sentidos. A ideia é que a astúcia, o engano, tenta corromper o que a gente ouve e o que a gente vê, enquanto isso, a fé genuína, segundo esse argumento, nasce de uma coisa só, de ouvir a palavra de Deus. Ok? Vamos seguir em frente para ver onde isso nos leva. Porque no centro de toda essa astúcia, o ponto final, aquele gancho que realmente pega, é uma única e poderosíssima promessa. E essa promessa, sereis como Deus. A análise defende que ela não ficou lá no passado, não. Ela continua ecoando por aí, sabe? Em muitos ensinamentos que a gente vê hoje em dia. É o coração do problema da destruição. E aqui a gente consegue ver essa conexão de forma bem clara. Sabe essas ideias de ter o poder de declarar, definir o próprio destino, tomar posse? Ou até mesmo a ideia de colocar líderes humanos num pedestal quase como deuses? Pois é, segundo essa análise, tudo isso são, no fundo, versões modernas daquela mentira original. O objetivo é sempre o mesmo, colocar o ser humano numa posição divina, no lugar de Deus. E para descrever como essas ideias se infiltram, a análise usa uma metáfora bem forte: veneno crotálico. Ou seja, veneno de cascavel. A imagem é poderosa, né? Sugere algo que é injetado de forma sutil, silenciosa, não através das escrituras, mas por meio de filosofias e tradições criadas por homens. Beleza. Então, se existe esse veneno, qual seria o antídoto? É aqui que a análise vira a chave. O foco agora passa a ser a solução proposta. Um retorno à simplicidade. E o que é o Evangelho nessa perspectiva? Não é um manual de regras complexo, nem um monte de rituais. É definido de forma bem direta. É o poder de Deus para salvar todo o mundo que crê. Simples assim. A chave é a crença. E aqui tem um ponto fundamental. Essa simplicidade não quer dizer ser simplório ou superficial de jeito nenhum. A questão é ser cristocêntrico. A ideia de que tudo, absolutamente tudo, se resume em Jesus. Todas as verdades levam de volta a Ele. E quais seriam os pilares dessa simplicidade? Basicamente, os pontos que são vistos como inegociáveis. Primeiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Segundo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Terceiro, não existe salvação em nenhum outro nome. E quarto, e muito importante, a salvação é um presente, um dom gratuito. Não é algo que se compra ou se conquista. E quando o foco é totalmente esse, a consequência, segundo a análise, é uma visão bem radical sobre autoridade e status dentro da comunidade. A lógica é a seguinte: se Jesus é o único sumo sacerdote, ou seja, o único mediador entre Deus e a humanidade, então todas aquelas hierarquias e distinções que a gente cria, elas simplesmente perdem o sentido. Elas são, na prática, apagadas. A imagem que isso cria é muito poderosa. É a ideia de que todo mundo é nivelado pelo sangue de Cristo. Isso significa que perante Deus, tanto faz se a pessoa é um novo convertido ou um líder com décadas de experiência. O terreno é o mesmo para todo mundo. E tudo isso leva a gente a este clímax, a essa declaração final e definitiva. Todo o poder, toda a honra e toda a glória é dada a Jesus Cristo e mais nenhum outro. É um redirecionamento total, tira a reverência de qualquer figura humana e a coloca unicamente em Cristo. E no fim das contas, a reflexão que fica é essa pergunta aqui: o que se perde quando a simplicidade é trocada pela astúcia? É uma provocação para a gente pensar no que realmente está em jogo toda vez que a mensagem central, por qualquer motivo, é alterada.
mesmo que só um bocadinho.